Hello, 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 amores! Hoje nós vamos falar sobre três expressões que são muito comuns atualmente em provas de concursos públicos, que é a expressão mais, a expressão muito e a expressão melhor. Gente, esses três termos são queridinhos da prova. Por quê? Porque as pessoas não entendem primeiro o enunciado que a questão pede, viu? Como você pode observar aqui ao lado, ele vai perguntar qual a função, ou então ele vai perguntar qual é a que tem o valor semântico diferente das demais. Isso é muito comum, viu? Então, o que acontece? Tem alunos que não entendem que ele está trabalhando com classes de palavras, viu? Então ele acha que a questão ela é puramente de interpretação. Tipo assim, vou pegar a palavra, analisar o contexto e pronto. Ou seja, só o viés semântico. Tá. Só que o que acontece? Por mais que ele fale valor semântico diferente das demais, né? Ou que tem função diferente, gente, entende? Conhecer as classes de palavras vai me abrir um leque de oportunidade para acertar a questão. Primeiro, lembra que a palavra fora de contexto é pobre. A palavra ela ganha poder, ela se torna rica dentro da frase, porque eu vou trabalhá-la de acordo com o contexto, né? É justamente o fator textual de situacionalidade. Então, eu vou trabalhar de acordo com a situação. Amores, entendam, a linguística textual, ela está predominante em provas de concurso público. Então, por exemplo, se você pega a palavra melhor e pensa de forma isolada, você vai dizer que melhor é o quê? Ah, melhor é um adjetivo. Se eu falo, ele é o melhor, ela é a melhor, eles são melhores. Só o fato da palavra melhor conseguir, né, ser colocada no plural, já faz você entender que ela é uma classe variável, tá? Então já fica a dica, viu? E eu já falei isso em outro vídeo. Quando você quiser saber se a classe gramatical varia ou não, você pega a frase e joga para o plural. Isso vai facilitar o processo. Então, se eu falo, ele é melhor, ela é melhor, coloca no plural. Eles são melhores. Se melhor virou melhores, é porque é uma classe que varia, viu? Uma classe gramatical variável. Olha aqui para o lado. Quem são as classes que variam, gente? São as classes que concordam com o nome, com o substantivo. O verbo, o pronome, o adjetivo, o artigo, viu? O numeral. São classes que vão concordar com o substantivo, beleza? Então, o que acontece, gente? Se ela é uma classe variável, normalmente, quando eu jogo a frase para o plural, ela também vai para o plural, porque ela gira em torno do substantivo ou do pronome. Lembra que quem é o substituto do nome é o pronome, tá bom? Então, geralmente, pode observar, o sujeito da frase ou é substantivo ou é pronome. Porque lembra, núcleo do sujeito vai ser representado ou por substantivo ou por pronome. O substantivo é que dá nome às coisas e o pronome é o que substitui, né? O que pode substituir o nome. Regis é legal, ele é legal. Olha aí, ó. Então, Regis é substantivo e o ele é pronome. E os dois atuam como sujeito da oração, tá bom? Então, gente, o que é importante nós entendermos para ficar mais claro? Bora lá. As classes variáveis são as que concordam com o substantivo, tá bom? E são essas que eu já mencionei. Tá. Só que nós temos 4 classes que não variam, que é a preposição, a interjeição, a conjunção e o advérbio, que é a teoria do pica-pau, tá? Olha aqui, ó, viu? Teoria do pica-pau. Gente, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, tá? É a teoria do pica-pau. O tio Regis criou para facilitar. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nessas 4 classes, eu vou pensar em classes que não concordam com o substantivo. Não concordam, gente. Então, ó, preposição, ela não vai precisar concordar com o substantivo. Interjeição não precisa, nem conjunção e nem o advérbio. E na prova, hoje, por que eles trabalham muito as expressões? Muito a expressão mais e a expressão melhor. Por que essas três? Porque são expressões
que geralmente quando atuam como advérbio, elas não vão variar. Lembra da frase? Ele é melhor, ela é melhor. Eles são melhores. Melhor não ficou melhores? Porque é adjetivo. Adjetivo concorda ou com substantivo ou com pronome. Nesse caso, quando eu falo eles são melhores, melhores concorda com eles, que é o pronome, o sujeito da frase. Tranquilo? Tá. Mas se eu falo assim, gente, ele canta melhor que ela. Olha só. Ele canta melhor que ela. Esse melhor, nesse contexto, já está se referindo ao verbo. Pode observar, ó. Ele canta melhor que ela. Melhor se refere ao ato de cantar, não está ligado a ele, viu? Então, se está se referindo ao verbo, o que eu tenho que entender? Olha para cá. O advérbio, gente, ele é um modificador, só para entender. O advérbio, ele vai ser amiguinho e vai modificar 3 termos. Olha para cá para o lado. O advérbio pode fazer correspondência com verbo, com adjetivo ou com outro advérbio, tá bom? São os amiguinhos do advérbio, beleza? O verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, quando você fala, olha aí, ele canta melhor que ela, o que está acontecendo? Esse melhor se refere ao verbo cantar, por isso que é advérbio. Outra, quando você tiver dúvida, você joga a frase para o plural. Se eu puser no plural, vai ficar como? Eles cantam melhor que elas. Olha como o melhor continua no singular. Viu que legal? Porque melhor aí nessa frase, gente, é advérbio. Confirmou que é advérbio porque quando eu joguei a frase para o plural, ela continuou intacta, ela continuou no singular. Eles cantam melhor que ela, tá? Eles cantam melhor que elas. Tá aí, ó. O melhor ficou intacto. Então, o que acontece? A expressão melhor, a expressão muito ou a expressão mais pode atuar como advérbio ou não. E eu já vou dar uma dica. Quando não for advérbio, tem tudo para ser o quê? Pronome adjetivo, tá? Exemplo. Ele canta muito. Olha aí. Esse muito é advérbio. Ele canta muito. Olha que legal. Ele canta muito. Esse muito é advérbio. Coloca no plural. Eles cantam muito. Esse muito ficou intacto. Quando eu falo que ela canta muito, esse muito é advérbio. Beleza? Tá. Mas se eu falo, ela comeu muito pão. Esse muito deixou de ser advérbio. Por quê, professor? Primeiro que se eu colocar a frase no plural, ela também vai junto. Ela comeu muito pão. Coloca no plural. Elas comeram muitos pães. Amor, se o muito virou muitos, já é uma classe que varia. E todas as classes que variam concordam com o substantivo. Portanto, na frase, elas comeram muitos pães, esse muitos se refere a pães, que é o substantivo. Viu? Concorda com o substantivo. Por isso que esse muitos é um pronome adjetivo. Beleza? Então, o que eu tenho que entender? O advérbio, ele é inimigo do substantivo. Lembra logo disso. O advérbio é inimigo mortal do substantivo. Ele não concorda com o substantivo. Ele é uma classe invariável. Então, se concordar com o substantivo, já sei que não pode ser advérbio. Então, quando eu falo, ó, elas cantam muito, esse muito é advérbio, porque se refere ao verbo cantar. Mas se eu falo, gente, ela comeu muito pão, esse muito já é um pronome adjetivo, tá bom? Inclusive, o muito é um pronome indefinido. E lembra que os pronomes indefinidos existem os que variam e os que não variam. E é aí que a gente tem que ter cuidado nas provas de concursos públicos. Porque quando eu falo, por exemplo, assim, gente, ela comeu muito pão, a ideia que vem na cabeça da gente é que esse muito é advérbio de intensidade. É ou não é? Só que a gente erra. Esse muito é um pronome indefinido. E outra, quando eu falo que ela comeu muito pão, eu não sei qual foi a quantidade exata de pão que ela comeu. Eu só sei que foi muito. Então, é um pronome indefinido. Por isso que é indefinido. Ele não consegue definir com exatidão quantos pães foram. Deu para entender? Então, se eu falo, ela comeu muito pão, muitos pães, muitos, concordou com pães. Lembra? Muito não concorda. Olha para cá. Muito, se for advérbio, não concorda com substantivo. E olha aqui, muitos pães. Pães não é substantivo?
Então, esse muito não pode ser advérbio. Ficou claro, amor? Se não for advérbio, ele atua como pronome adjetivo. Beleza? Se concordar, se modificar o verbo, o adjetivo, outro advérbio, o muito, por exemplo, vai ser um advérbio. Ele comeu muito pouco. Inclusive, tem gente que fala que muito pouco não existe, que está errado. Gente, muito pouco está corretíssimo, tá? Então, ó, ele comeu muito pouco. Tanto muito quanto pouco são advérbios. Seria o advérbio modificando o outro advérbio. Advérbio é amiguinho do advérbio? Sim. Viu? Então, ó, ele comeu muito pouco. Mas se eu falo que ele comeu muito pão, já mudou. Porque agora esse muito se refere a pão, que é substantivo. Tá? Resumo da ópera. Vamos lá. Pronome adjetivo concorda com substantivo. Então, o que acontece? Geralmente, quando eu passo a palavra, a frase para o plural, a palavra vai variar concordando com o substantivo. Já no caso, quando o termo atua como advérbio, ele fica intacto, ele não muda, ele não varia, tá bom? Não esquece disso. Isso vai te ajudar a trabalhar o muito e o melhor. Por quê? Porque muito pode ir para o plural, muitos. Melhor pode ir para o plural, melhores. Amor, só que o mais é o queridinho da parada, tá? Eu brinco com os meus alunos no presencial, porque eu falo que é a armadilha de Satanás das provas de concurso público, tá? Então Jesus veio para te curar, papai. É o seguinte, o que acontece com o mais? O mais, gente, não dá para fazer esse jogo de jogar a frase pro plural. O mais vai ficar do mesmo jeito. Só que aí é que eu tenho que ser o cara da parada, entender de análise morfológica. Porque, gente, o mais, quando ele está acompanhando substantivo, é pronome adjetivo. Ei, ele está trazendo mais encomendas. Olha aí, ó, na frase. Ele está trazendo mais encomendas. Esse mais encomendas, esse mais se refere a encomendas. Encomendas é substantivo. Portanto, mais é pronome adjetivo. Tranquilo? Agora, se eu falo ele, presta atenção, ele está mais nervoso hoje. Ele está mais nervoso hoje. Amor, esse mais se refere a nervoso. Nervoso é adjetivo. O advérbio é amiguinho do adjetivo? Sim. Então, quando eu falo que ele está mais nervoso, esse mais passa a ser advérbio. Coloca a frase no plural, amor. Bora, chuchu? Eles estão mais nervosos, viu? Então, gente, esse mais é advérbio, porque se refere ao adjetivo. Quando a expressão mais se referir ao adjetivo, a um outro advérbio ou ao verbo, ela atua como advérbio. Mas quando a expressão mais se referir a substantivo, é um pronome adjetivo. Deu para entender? Portanto, amor, olha para cá para o lado. Olha só essa questão. Pode olhar. Amores, a questão está querendo o quê? Que você procure a alternativa em que a expressão mais desempenha um papel diferente, viu? Então, se ela desempenha um papel diferente, ela tem um valor semântico diferente das outras. Queridos da minha vida, presta atenção, observa. Aqui, na questão do mais, ele está querendo a alternativa em que o mais expressa a ideia de tempo, viu? É isso que ele quer. Então, se expressa a ideia de tempo, a gente lembra logo do advérbio. Você já aprendeu, tá? Como detectar quando mais é advérbio, beleza? Então, gente, essa questão, ela é muito mais difícil do que uma questão quando envolve o muito ou o melhor. Por quê? Por exemplo, a letra A já não é. Pode olhar para a letra A. O mais está ao lado de um substantivo. Pode dar uma olhadinha, viu? O mais não está ao lado de um substantivo? Então, ele é pronome adjetivo. Tranquilo? Em outras alternativas, o mais é advérbio, só que de intensidade. Por exemplo, quando eu falo, ó, a espada de Hércules é mais trabalhadora. Ei, olha para cá, para essa alternativa. Mais trabalhadora. Amor, trabalhadora não é adjetivo?
O mais é advérbio, só que é de intensidade. E a resposta da questão é a letra C, viu? Gente, o tempo perdido não se encontra mais. Por que o tempo perdido não se encontra mais? Porque já acabou da ideia de tempo, viu? Essa questão foi uma das melhores dessa prova aqui, tá? E são provas atuais, gente, tá? Prova quentinha, ó, questão quentinha, tá? 2022, das últimas provas que nós tivemos. Ei, já aqui do outro lado, dá uma olhada. A questão está querendo que você trabalhe a expressão melhor. Ele quer alternativa em que a expressão melhor exerce uma função diferente, viu? Então, lembra que lá na prova ele vai falar, exerce função diferente, exerce valor semântico diferente. Gente, eu tenho que saber reconhecer a classe de palavra. Olha para a questão, pode olhar. Amor, nessa questão, você vai observar o seguinte, aqui, ó, nessa questão, a gente vai ver que a palavra melhor está acompanhando o substantivo. Na maioria. Só em uma não está acompanhando o substantivo. Pode olhar. Então, se eu tenho 4 alternativas em que a palavra melhor acompanha o substantivo, eu sei que ela tem o mesmo papel. Ela desempenha a mesma função. Deu para entender? Então, eu vou excluir todas as alternativas em que a expressão melhor estiver acompanhada de substantivo, pode olhar. Nós temos 4 alternativas em que a palavra melhor acompanha o substantivo. A letra A, B, C e E. Pode olhar. Dá um close aqui, dá um close. Gente, a letra D é a resposta. Por quê? Porque é a única alternativa em que a expressão melhor se refere ao verbo. Se a palavra melhor se refere ao verbo, melhor é advérbio, porque o advérbio é amiguinho do verbo. Por isso que a resposta é a letra D de dado, viu? Ela tem um papel diferente, porque é a única alternativa em que a palavra melhor é advérbio. Em todas as outras 4 alternativas, melhor atua como pronome adjetivo, já que está concordando com o substantivo. Beleza, amores? Então é assim que você vai atuar. No caso do muito, o muito fica mais fácil, eu falei, porque o muito dá para você colocar no plural. Então, se eu falo, ela canta muito bonito, esse muito é advérbio. Coloca no plural. Elas cantam muito bonitos. Não, elas cantam muito bonito. Tanto muito quanto bonito são advérbios, porque estão se referindo ao verbo cantar. Te liga na parada, olha aí, ó. Elas cantam muito bonito, viu? Ei, muito e bonito são advérbios nessa frase. Tanto que quando eu coloquei a frase no plural, eles ficaram intactos. Mas se eu falo, observem bem, ele é bonito. O que acontece quando eu falo ele é bonito? Gente, coloca no plural, eles são bonitos. Então, bonitos é adjetivo. Beleza? Então, se eu falo, ele é muito bonito, esse muito é advérbio. Bora lá, coloca no plural. Eles são muito bonitos. Notem que eu só fiz colocar o muito, certo? Mas mesmo que eu coloque o muito, a frase, quando eu passo para o plural, a frase, ela traz a expressão muito no singular. Ele é muito bonito. Coloca no plural. Eles são muito, no singular, bonitos. Tranquilo? Já no caso, quando muito for um pronome adjetivo, ele varia. Exemplo, muito sorriso, eu espero de vocês. Muito sorriso, coloca no plural, muitos sorrisos. Então, eu já sei que esse muitos é um pronome adjetivo. Por isso que ele varia concordando com o substantivo. Beleza, meus amores? Eu espero ter ajudado. Ei, fiquem espertos. Acompanhe o nosso canal, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, beleza? Gente, o nosso português é bem instrumental mesmo para concurso público, tá bom? Para acertar e gabaritar as questões. E ativa o sininho para novas aulas, tá? Para você ficar esperto e acompanhar, beleza? Um beijo do tio Regis. Fui!